muita coisa. E eu vou aproveitar para antes dar o gancho de uma outra coisa. É interessante, Vitor, isso, porque dentro da Amazon, a Amazon tem um pool de diversidade muito grande de profissionais e a gente faz questão que isso aconteça. Então, esse meu background, essa minha bagagem em outras áreas e hoje trabalhando na logística, é só mais uma bagagem das muitas que a gente vê lá dentro da Amazon, né? Nós fazemos questão de ter um ambiente com um pupurri de culturas, de diversidade, de especializações, né, muito grande. Uma curiosidade foi que quando eu me mudei para o México, logo no primeiro mês, tinha um time dos Estados Unidos implantando uma tecnologia na última milha, nossa, lá, né, de Amazon Logistics no México, e havia uma senhora lá que estava apoiando, lá, uma senhora norte-americana que estava apoiando nessa implantação. E eu comecei a conversar com ela. Falei, poxa, prazer enorme contando com a sua presença aqui, nos ajudando a implantar essa tecnologia. Você está na Amazon há quanto tempo? 2 anos. E você sempre implantou tecnologia na Amazon? Sim, sempre implantei tecnologia. Eu entrei para implantar essa tecnologia, para ajudar a Amazon a expandir essa tecnologia pelo mundo. Eu falei, poxa, que interessante, legal. E qual a sua formação? De onde você veio? Né? Falou, eu trabalhei minha vida inteira em uma outra área. Eu falei, qual área? Eu era bióloga marinha. Eu falei, peraí, repete, o que bióloga marinha tem a ver com tecnologia, que tem a ver com essa área que você... Não, a coisa é muito simples, né? Ela me explicou. Foi naquele momento que eu entendi melhor um pouco a nossa cultura. A Amazon, ela contrata pelo que você tem potencial de ser como profissional, né? Então, por isso que nós temos 16 princípios de liderança, né, que são muito conhecidos. Quem tiver uma curiosidade, basta pesquisar no Google sobre os 16 princípios de liderança da Amazon, que vai achar muito conteúdo a respeito disso. Então, nós contratamos por esses princípios de liderança, né, que é sentimento de dono, obsessão pelo cliente, mergulhar fundo nos números, ter rapidez, né, que a gente chama de bias for action. Então, tem vários princípios de liderança que são importantes e que a gente contrata por eles, né? O conhecimento técnico, ele acaba se tornando importante sim, mas ele é um detalhe que faz com que, se a pessoa tiver boa vontade, se a pessoa tiver vontade de aprender, né, e de ser curiosa, que é um outro princípio de liderança nosso, a pessoa com certeza vai ser capaz, né, de absorver esse conteúdo rapidamente, né? Mas como você falou, voltando à sua pergunta, a área de tecnologia, ela, sem sombra de dúvidas, ela está intrinsecamente ligada com a logística. Não tem como nós operarmos hoje logística de uma forma produtiva e competitiva sem tecnologia. O que eu vejo aqui é que o nosso mercado está passando por uma evolução muito grande dentro da área de logística de transportes para o e-commerce, né? Se a gente olhar, você falou muito bem, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a nossa realidade era completamente distinta, né? Então, nessa época, nós ainda tínhamos algumas empresas entrantes no mercado, pequenas ainda, embrionárias, que tinham um potencial tecnológico muito grande dentro da área de logística, mas que ainda não eram punjantes. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos as grandes empresas do mercado que operavam pouco com tecnologia, com baixa penetração tecnológica, né? Então, naquela época, era comum ainda que o courier, né, o entregador, ele saísse com a lista de entregas em papel, né, para que o cliente assinasse em papel, e depois você tinha uma pessoa no final do dia para poder fazer o upload de todas aquelas informações de forma manual, né, aquela baixa manual da entrega. Então, isso era muito comum ainda, né? Por incrível que pareça, em alguns interiores, algumas cidades do Brasil, as transportadoras ainda utilizam esse tipo de artifício, né? Que a penetração tecnológica ainda não atingiu 100% do nosso país. É grande, 5.500 municípios, então há de se entender que existe uma necessidade de evolução com degraus. Agora, com o advento do Covid, com o crescimento vertical, alguns chamam de hypergrowth, né? O super crescimento acelerado do comércio eletrônico, essas empresas também cresceram. Essas empresas cresceram e começaram a ter uma penetração tecnológica muito maior. Então, hoje, é mais comum você ouvir falar de tecnologia de roteirização de última milha.
que, por sinal, não vamos longe. Há 5 anos atrás, você contava nos dedos de uma mão quais eram as empresas que utilizavam roteirização, né, na última milha, que tinham tecnologia de roteirização na última milha. Hoje não. Hoje já é algo mais comum. Ainda não é amplamente difundido como nós gostaríamos que fosse, mas já é mais comum. Isso foi possível devido à evolução dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né, com esse crescimento vertical que o e-commerce teve. Então, existem muitas tecnologias que são necessárias ao e-commerce e eu considero, sinceramente, Vitor, que isso é uma questão básica, né? Que muitas empresas se preocupam com algo que é ciência de foguete, que é algo inatingível, que outros países estão usando e você fica embasbacado com aquilo, deslumbrado com aquela tecnologia. Nossa, um carro autônomo realizando entregas, né, um robô realizando entregas, quando a gente tem que se preocupar com coisas mais básicas. Eu sou um amplo defensor de você estruturar, solidificar a operação com as tecnologias mais básicas que vão permitir com que o teu business seja produtivo.